Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa, escritor, roteirista de quadrinhos, e hoje eu vim para fazer um tipo de vídeo que faz muito tempo que eu não faço, que é o Você Precisa Ler, né? Indicando aí livros que ajudem aqueles que querem ser escritores, roteiristas, todos aqueles que querem contar histórias. E o livro de hoje é esse aqui, Diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela, de Robert McKee. O McKee, que é provavelmente um dos grandes professores, se não o maior ou o mais conhecido professor de estrutura narrativa aí de que a gente tem no mundo hoje, né? Ele inclusive já virou paródia em filme, né? No filme Adaptation de 2001, ele aparece lá sendo interpretado por um ator e parodiado, né? E nesse livro, o McKee tem um outro livro muito famoso, que é esse livro aqui, que tem na minha estante, o History, onde ele fala de várias questões relacionadas à estrutura, né? Enfim, toda a composição de um roteiro. O trabalho dele é mais voltado para roteiros de cinema, mas também, penso eu, serve para gente que quer ser escritor, porque como ele trabalha muitos elementos do personagem, da estrutura da história e, como nesse livro aqui, sobre diálogo, né? Que é um tema que muita gente tem dificuldade. Eu, quando comecei a escrever, tinha muita dificuldade para escrever diálogo. Hoje eu considero que é um dos meus pontos fortes, né? Eu acho que todo escritor tem que trabalhar para isso, para transformar pontos fracos em pontos fortes. E assim a gente vai cada vez mais evoluindo na escrita. Nesse livro, ele começa trazendo uma abordagem sobre as funções do diálogo, por exemplo. Eu gosto muito de 3 funções que ele estabelece para o diálogo, que é a caracterização, a exposição e a ação. Por exemplo, quando ele fala de usar o diálogo para a exposição, é a forma como uma simples fala de um personagem pode dar todo o contexto sobre como é aquele lugar. Então ele até dá um exemplo de um personagem que convida alguém para visitar o escritório e ele diz: vem até o meu escritório, eu quero te apresentar meus jovens falcões. Dali nós conseguimos atacar os clientes na Wall Street. Então, óbvio, né? Isso é uma fala cheia de referências americanas, uma que é americano. Então, com uma fala, o personagem já consegue estabelecer todo um ambiente e usar isso para fazer uma exposição. O diálogo também pode servir, uma das coisas que o McKee fala, na função de caracterização, né? Na função de, através de uma fala simples, como a maneira como o personagem se expressa. Né? Se ele se expressa cheio de gírias, você provavelmente vai supor que ele é um personagem jovem. Isso também pode servir para depois você fazer uma quebra de expectativa e mostrar que ele já é um personagem de uma certa idade. Então, o diálogo ele também oferece essas possibilidades. E a terceira função do diálogo seria a ação. E o McKee divide essa ação em ação mental, ação física e ação social. Então, ele diz que toda fala é uma ação. Então, o McKee ele vai desenvolver isso de várias formas. E na segunda parte do livro, ele faz um estudo de caso. Ele apresenta várias obras, né, obras do teatro, do cinema, da literatura, e ele vai fazendo estudos de caso desses diálogos e como eles se desenvolvem. O McKee tem uma teoria também que é o beat, né? E ele diz que todo diálogo é composto de vários beats, que é basicamente uma ação-reação dentro do diálogo. E aí ele usa essa estrutura do beat, essa teoria do beat, que eu pretendo desenvolver e explicar mais em um curso futuro, para poder fazer uma análise do diálogo. Então, por exemplo, tem lá 2 personagens conversando e ele vai fazendo essa análise que ele traz nos estudos de caso, demonstrando se a ação daquele beat é negativa ou é positiva e que tipo de coisa está sendo dita ali pelo não dito. Né? Para explicar um pouquinho melhor, ele gosta de usar a expressão triálogo. O que seria um triálogo? É quando 2 personagens estão conversando sobre um outro tema e eles usam esse outro tema para falar deles. Por exemplo, 2 personagens estão falando sobre vinho, mas na verdade eles não estão falando sobre vinho, eles estão flertando. O assunto é vinho, porém eles estão usando vinho para se apresentar, para flertar, para fazer todo aquele jogo de sedução
através de um outro tema. E não é um exemplo que o Maqui cita, mas é um exemplo que sempre me ocorre quando eu estava estudando e pesquisando para fazer a minha monografia sobre Hitchcock, que até tem aqui no YouTube um vídeo sobre esse assunto, vou tentar deixar o link ou em algum card, alguma coisa. Surgiu num filme do Hitchcock chamado Frenesi, de 72, e nesse filme o Hitchcock conta a história de um investigador, né, de um detetive ali, policial, que ele está investigando o caso de um serial killer que assassina loiras com gravatas, né, ele sufoca loiras com gravatas nesse filme. E aí esse detetive, ele chega em casa depois de um dia de trabalho assim bastante cansativo, e ele começa a conversar com a esposa dele sobre o frango que ele está comendo. E na verdade, e a esposa dele também faz algumas perguntas sobre como está a investigação do caso e tal. Mas na verdade eles não estão falando sobre o frango, e muito menos sobre a investigação do caso. Eles estão discutindo a vida conjugal deles, mas para isso eles usam outro assunto. E é uma coisa que, se você for pensar, né, nós, enquanto sociedade, enquanto nas nossas relações, a gente faz muito isso. Raramente a gente fala daquilo que a gente realmente precisa falar. A gente usa de um assunto para poder falar de outro. Então, e trazer essa técnica para a literatura, ou, né, para qualquer outra arte narrativa que você se propõe a fazer, permite ou ajuda, né, que a gente torne esses diálogos, ou como o Maqui diz, triálogos, ainda mais verossímeis. Então, a minha dica de hoje é que vocês leiam esse livro, Diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela, do Robert Maqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Se vocês tiverem outras indicações de livros sobre diálogo, eu peço que vocês deixem aí também nos comentários. Então, esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.